Meu nome é Rara Garcia e hoje eu vou falar de 3 dos sentimentos que surgem quando o assunto é a volta de Jesus. O mais comum de todos é o medo de ser deixado para trás. Quando me falam sobre esse sentimento, eu penso logo em 1 João 4, onde está escrito que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Essa passagem vai continuar dizendo que o medo implica castigo, ou seja, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Você que tem medo no seu coração a respeito da volta de Jesus, você que tem medo do castigo de Deus, você que é aquela pessoa que serve a Deus não porque sente que Ele ama você e você quer expressar o seu amor por Ele, mas sim porque você tem medo que Ele te castigue, você precisa ser aperfeiçoado no amor. E isso é feito a partir do momento que você entende o amor que Ele sente por você. Isso se torna claro na passagem que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você tem que entender a graça e o amor de Deus por você. E o amor consiste nisso. Não fomos nós que amamos a Deus. Deus que nos amou e enviou o seu Filho. Não existe nada que nós conseguimos fazer que nos salve dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que as nossas obras são como um pano de imundícia diante do Senhor. Então, meu amigo, você não vai ser salvo por meio das suas obras. A salvação é por meio da fé, e isso não vem de nós, isso vem do próprio Deus, é um presente que vem por meio de Jesus Cristo. Quando você entende que Deus te amou ao ponto de entregar a sua própria vida na cruz por você, você também vai se tornar capaz de entregar a sua própria vida para Ele como uma oferta a Ele de gratidão, porque a oferta de propiciação dos seus pecados, ou seja, a oferta que te purificou dos seus pecados, já foi entregue por Jesus Cristo quando Ele entregou a vida dele por você. Peça ao Espírito Santo que Ele derrame o amor de Deus sobre o seu coração. Peça ao Espírito Santo que Ele te guie nesse processo, nessa caminhada de abandonar o legalismo, que é coisa da carne, e abraçar a graça do Senhor ao ponto de você viver exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O desejo mais comum é o desejo de viver. A pessoa quer casar, quer se formar, quer ter casa, quer ter carro, quer ter filho, antes de Jesus voltar. Se você é essa pessoa, acalme-se. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável em todo tempo. Se for da vontade de Deus, você vai viver essas coisas. O que a palavra nos diz? Que nós devemos primeiramente nos dedicar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Nada se compara com a glória que nós viveremos ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador. Nada se compara com as moradas celestiais que o Senhor preparou para nós. Compreende isso? Se preocupe em ajuntar tesouros no céu, onde não tem ladrão, não tem traça que roube de você a sua riqueza. É em Deus que está a vida, é em Deus que está o prazer. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de prazer. Então lembre-se daquela passagem que diz que quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E o que isso significa? Quando você renuncia a si mesmo por Cristo, aí sim que você vai viver a verdadeira vida, que está nele. Amém? Outra coisa, eu vejo muito cristão com medo de Jesus voltar antes deles se casarem ou no dia do casamento, antes da lua de mel. Eu queria entender o porquê desse medo, sendo que o casamento é o símbolo da união de Cristo com a igreja. O casamento é o símbolo da volta de Jesus, quando ele vai se encontrar com a sua noiva, sendo ele o noivo. O casamento é sobre ele e para ele, e as pessoas têm transformado o casamento algo sobre elas. O Espírito Santo me levou a entender que essa ideia de que é um pesadelo Jesus voltar antes do casamento, ou no dia do casamento, antes da lua de mel, o Espírito Santo me levou a entender que esse medo relacionado à volta de Jesus nessa ocasião é, na verdade, um ataque do maligno. O inimigo quer tirar o nosso foco do que realmente significa o símbolo do casamento, que é a volta de Cristo. E quer jogar esse foco para as outras coisas, fazendo o casamento ser sobre as pessoas e não sobre Deus, sendo que o casamento é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a volta de Jesus. E o fato do casamento ser sobre Jesus é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo que deve ser celebrado. Então, não tenha medo de Jesus interromper a sua cerimônia de casamento, porque a cerimônia de casamento não é para você, é para Ele. O terceiro e último sentimento é aquele que segue a linha de
Jesus não vai voltar agora. Você, tá dizendo lá que muitas coisas ainda vão acontecer antes dele voltar. Fica tranquilo. Não se acomode! A igreja primitiva, a igreja de Paulo, de Pedro, de João, aquela relatada em Atos, aquela igreja, ela vivia como se Jesus fosse voltar em segundos. Não existe nada que justifique você acreditar que você pode viver como se Jesus fosse demorar. Ele mesmo disse que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Jesus nos apresentou diversas parábolas onde ele dizia que nós devemos esperar ansiosamente pela sua volta e, além disso, nós devemos estar prontos como servos prudentes que devemos ser. O nosso Senhor e Salvador, ele não tardará. E tem mais uma coisa, se uma pessoa ela morre hoje, ela vai ter um encontro com Jesus hoje. E se ela não conhece Jesus, é o dia do juízo final, e aí? O que vai ser dela? A palavra de Deus vai dizer que ao homem cabe morrer só uma vez e que depois dessa morte, ele está indo rumo ao juízo final. Se uma pessoa morre hoje, é como se Jesus tivesse voltado para ela hoje. Isso significa que se ela não for uma pessoa arrependida dos pecados dela, uma pessoa que tenha fé em Cristo, ela não está salva. A condenação dos pecados dela permanece sobre ela. Ela está condenada. Porque ela não se arrependeu, porque ela não tem fé em Jesus, porque ela não permitiu que o Espírito Santo modificasse a vida dela, transformasse ela de dentro para fora. E eu não estou dizendo isso para que você sinta medo. Eu estou dizendo isso para que você entenda que essas vidas são muito valiosas para o nosso Senhor e Salvador, porque Jesus morreu por cada uma dessas pessoas também que estão se perdendo dia após dia. Nós devemos manter a casa sempre em ordem para que quando o nosso Senhor e Salvador chegue, ele encontre a casa brilhando, a casa em ordem, entendem? Eu estou dizendo isso para que você permita que o Espírito Santo de Deus venha sobre o seu coração e que por amor você seja usado pelo Espírito Santo para alcançar outras vidas, de acordo com a vontade dele. Jesus está voltando e isso é uma boa notícia. A palavra evangelho significa justamente isso, boa notícia. Jesus virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Ele virá para estabelecer aqui nessa terra uma nova realidade. Nessa terra será estabelecido um reino de justiça, de paz. A glória do nosso Senhor é tão magnífica, tão sublime, tão inimaginável, que a presença dele iluminará toda a face da terra e não haverá mais noite. Imagine o que é estar finalmente junto do nosso Senhor e Salvador, daquele que nos amou ao ponto de entregar sua vida por nós. Não tem comparação, não existe amor maior que esse. Ore para que o Espírito Santo revele a maravilha dessas coisas para você. Repito, Jesus está voltando e esta é uma boa notícia. Me deixe saber aqui nos comentários sugestões e dúvidas para esse canal. Amém? Um beijo!